Olá pessoal, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, gente, você vai aprender tudo sobre o benefício por incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez, como era conhecido antes da reforma de 2019. Pois é, eu vou te falar a lista de doenças que o INSS nem questiona, tá? Já concede direto a aposentadoria por invalidez. Vou te mostrar como que tem que ser um laudo bem feito, um laudo que não tem erro, o INSS vai te aposentar. E também vou tirar muitas dúvidas de você que está em auxílio-doença, quer saber quanto tempo demora para se transformar numa aposentadoria por invalidez, qual o valor da aposentadoria por invalidez, você também que quer saber como faz o requerimento da aposentadoria por invalidez. Pois é, fique comigo até o final do vídeo. Presta atenção, gente. Direito previdenciário é coisa séria. Não fique pulando partes do vídeo, porque um detalhe, um pedacinho de informação que você perder faz toda a diferença. Então, bora lá, gente. Direto para o conteúdo, porque são muitas dúvidas, muitas perguntas que eu vou esclarecer nessa videoaula, nessa consultoria, mentoria gratuita para você. Só te peço uma coisa em troca. Você que ainda não é inscrito, não é inscrita no canal, já dá o like, se inscreve aí. Ah, Vinícius, mas eu nem vi o seu conteúdo, caí aqui pela primeira vez no canal. Pois é, se você deixar para o final, às vezes você esquece. Dá o like, se inscreve. Se você não gostar, dá o dislike e desinscreve. Tá bom? Combinado? Então bora lá, gente. Olha só, vamos começar a aula. O que é aposentadoria por incapacidade permanente? Parece uma pergunta boba, uma pergunta básica, mas com essa pergunta eu quero te passar uns conceitos muito importantes. Primeira coisa que eu quero te falar, esse é um benefício, olha só, gente, para pessoas que ficaram incapacitadas total e permanentemente para trabalhar. Presta atenção nessas duas palavras. Total, o que é incapacidade total, Vinícius? É aquela pessoa que não é passível de reabilitação. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor, a pessoa era trabalhador da construção civil, trabalhava com peso, carregando pedra, tijolo, coisas pesadas, teve um problema na coluna, não pode mais fazer esse grau de esforço físico. Porém, se ela não fizer um esforço tão intenso, ela consegue viver normalmente, sem o auxílio de terceiros. Ela não ficou inválida, não ficou totalmente incapaz. O que o INSS pode fazer nesse caso, principalmente se for uma pessoa mais jovem? Pode encaminhar essa pessoa para reabilitação profissional, para ela aprender um novo ofício, uma nova profissão e seja capaz aí de manter sua subsistência, o seu sustento. Ou seja, ela não ficou incapacitada totalmente para o trabalho. Compreendeu? Um outro requisito para conseguir aposentadoria por invalidez é que a incapacidade seja permanente, ou seja, que o prognóstico seja ruim, que não seja um quadro capaz de reversão, que a medicina seja capaz de tratar e de reverter. Então, tendo esses dois conceitos, incapacidade total e permanente, a pessoa é um forte candidato aí à aposentadoria por invalidez e não à reabilitação profissional ou o auxílio acidente. Um outro conceito importante que eu quero passar aqui para vocês é que a aposentadoria por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez é um benefício previdenciário. Ah, Vinícius, que óbvio, isso eu já sei. Não, gente, eu estou querendo diferenciar aqui benefício assistencial, como o BPC da LOAS, de benefício previdenciário. Benefício assistencial, você não precisa ter contribuído para o INSS. Porém, tem aqueles critérios rígidos de renda, de estar inscrito no CAD único, a renda familiar não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo, é sujeito a revisão a cada 2 anos, uma série de coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui, que não é o foco do vídeo. Benefício previdenciário é diferente, é para quem contribuiu, para quem é segurado do INSS. Portanto, para você receber um benefício previdenciário, é necessário pelo menos 2 requisitos aí, a carência e a qualidade de segurado.
A carência é o número mínimo de contribuições que você deve possuir para ter direito ao benefício. No caso do auxílio-doença, a carência é de 12 meses, salvo algumas exceções que a gente vai ver no final do vídeo. Mas além da carência, é preciso ter a qualidade de segurado. Por exemplo, vamos supor que você trabalhou 10 anos de carteira assinada, você já tem a carência. Aí você ficou 4 anos sem contribuir ao INSS. Você perdeu a qualidade de segurado. Aí, se acontecer alguma coisa, você ser acometido de alguma dessas doenças que a gente vai ver aqui, você não vai ter direito à aposentadoria por invalidez, porque você não possui a qualidade de segurado. Daí, gente, até é possível readquirir a qualidade de segurado. A pessoa precisa fazer, no mínimo, a metade das contribuições da carência exigida. Porém, de nada adianta ela fazer essas contribuições se a doença, a data de início da incapacidade, for anterior à qualidade de segurado. Entendeu? Ou seja, se ela já ficou doente, quando ela ficou doente, ela não tinha qualidade de segurado, daí, vou correr lá, vou fazer essas 6 contribuições, que daí eu volto a ter qualidade de segurado. Não adianta, porque os laudos médicos vão apontar a data de início da incapacidade anterior à qualidade de segurado e, nesse caso, não dá direito ao benefício. Então, agora vamos para uma parte mais prática da aula, que é como faz para requerer o auxílio-doença. Para facilitar, eu dividi em 2 situações. Uma situação da pessoa que não está recebendo auxílio-doença e a outra para você que já está em auxílio-doença. Vamos ver primeiro, quem não recebe auxílio-doença. Eu recebo muito essa pergunta aqui no canal. Como que eu faço para requerer a aposentadoria por invalidez? Na realidade, meu amigo, minha amiga, você não vai requerer a aposentadoria por invalidez. Você vai requerer benefício por incapacidade. Em outras palavras, você vai marcar uma perícia. E nessa perícia, dependendo do exame médico pericial e dos documentos que você vai apresentar, o INSS vai definir que benefício você tem direito, compreendeu? E como que faz esse requerimento? Esse requerimento você pode fazer pelo telefone 135 ou comparecendo pessoalmente em uma agência do INSS. Vinícius, e pelo aplicativo Meu INSS? Gente, olha, o INSS ele está mudando as regras muito rapidamente, mais do que a gente troca de roupa. Nesse dia, hoje, 17 de maio, que eu estou gravando esse vídeo, eu fiz um teste pelo aplicativo. Por lá, pelo aplicativo Meu INSS, ele não vai marcar a perícia presencial para você. Ele vai te jogar para o AtestMed, que é aquele sistema que você vai anexar os laudos, vão ser examinados à distância. Para quem quer aposentadoria por invalidez, eu não recomendo a AtestMed. Por quê? Porque o AtestMed é para benefício temporário e não permanente. Tanto é que o AtestMed tem esse limite de 180 dias. Aí, de repente, muda a regra, a pessoa vem aqui no comentário, não, mas agora o AtestMed não tem mais limite. Olha a data do vídeo aí, meu amigo, 17 de maio. Legislação previdenciária está sempre mudando, sempre evoluindo. Então, hoje que eu estou gravando esse vídeo, a regra é essa. A regra do AtestMed é benefício temporário. Se você for pedir um benefício por incapacidade permanente, uma aposentadoria por invalidez, recomendo agendar perícia presencial pelo 135 ou comparecendo pessoalmente na agência. Porque já teve caso também de inscrito aqui no canal que a pessoa ligou no 135 e o 135 informou equivocadamente que, olha, o INSS não está marcando perícia presencial. Então, ela teve que ir numa agência, explicar a situação, e aí o servidor falou, não, claro, eu vou marcar uma perícia presencial para a senhora. Tá bom, gente? E a segunda situação é para quem já recebe auxílio-doença. Essa situação é mais simples, tá? Na verdade, quando você já está em auxílio-doença, você tem que ir pedindo prorrogação do seu benefício. Hoje, como eu falei para vocês, até o dia 31 de maio,
está valendo aquela regra do INSS da prorrogação automática. Automática não no sentido que você não precisa pedir a prorrogação. Você pede a prorrogação, mas você não precisa anexar novos laudos, novos atestados, e o seu benefício é prorrogado automaticamente por mais 30 dias. Qual que é o problema? Justamente quem está num quadro mais grave, num quadro mais sério, pretende aí a aposentadoria por invalidez e a pessoa não vai conseguir anexar os laudos, vai ficar prorrogando o benefício por 30 dias. Tudo indica que depois do dia 31 de maio, o INSS não vai mais renovar esse sistema de prorrogação automática. Então, você poderá anexar os laudos e aí, nessa ocasião, o INSS pode ou analisar os seus laudos à distância, ou fazer uma teleperícia, ou te convocar para uma perícia presencial na agência, onde vai ser avaliado a sua incapacidade, ok? Aí o INSS vai definir se é o caso de prorrogação do seu benefício, se é o caso de te encaminhar para reabilitação profissional, se é o caso de te conceder um auxílio acidente ou uma aposentadoria por invalidez permanente, que eu vou dar a dica aqui daqui a pouco, como que faz certinho para você que está nessa situação de auxílio-doença de longa data e quer converter em auxílio-doença, ok? Mas primeiro, gente, deixa eu esclarecer uma dúvida importante também. Tem gente que fica perguntando, depois de quanto tempo o auxílio-doença vira aposentadoria? Talvez você até já tenha visto aí na internet essa história de 2 anos. Eu não sei, meu amigo, minha amiga, falando sinceramente aqui com vocês, olho no olho, de onde tiraram mais essa lenda urbana. Infelizmente, direito previdenciário, matéria de INSS, é cheio de mitos, né? Cheio de lendas que o povo inventa, igual a história aí de quem recebe pensão, da viúva que recebe pensão. Aí vem o vizinho expert, né? Especialista em direito previdenciário e fala para a coitada da viúva: ó, você não pode casar de novo não, hein? Senão você perde o benefício do INSS. Não existe isso, meu amigo. Viúva pode casar à vontade, não é filha de militar, tá confundindo ali com as filhas de militares. Então, assim, o povo inventa umas coisas que tira não sei de onde. Essa história de que depois de 2 anos o auxílio-doença vira, entre aspas, a aposentadoria por invalidez, é mais uma lenda urbana. Esquece essa bobagem. Não existe essa história de tempo. Igual eu falei para vocês, vai ser na perícia, seja na perícia inicial ou seja no pedido de prorrogação, dependendo da documentação que você apresentar, dependendo do exame do seu caso concreto, que o INSS vai decidir se te concede ou não a aposentadoria por invalidez. Esclarecido? Então esquece essa bobagem aqui, esse mito, essa lenda urbana. Vinícius, e quais documentos que eu preciso para aposentar por invalidez? Gente, qualquer benefício por incapacidade que você vai pedir no INSS, o documento mais importante é o atestado médico. Então, como eu falei, você não faz o requerimento de aposentadoria por invalidez. Você vai marcar perícia. Nessa perícia, você vai apresentar o atestado médico. Então, eu trouxe aqui um modelo para mostrar para vocês como deve ser o atestado médico. Ah, Vinícius, mas está escrito ali ateste med, você falou que a aposentadoria por invalidez não é legal pedir pelo ateste med. Sim, gente, mas é só um modelo do atestado, tá? Independente de ser ateste med ou perícia presencial, o modelo do atestado é o mesmo, tá? Então o médico vai colocar ali, ó, atesto para os devidos fins que nome completo, tem que ter o nome completo da pessoa. Não adianta o médico colocar ali que o senhor João ou que o senhor Vinícius, tem que colocar o nome completo da pessoa, tá? Deve se afastar do trabalho pelo aí, por exemplo, se for um auxílio-doença por 60 dias, por 90 dias, se for o caso aí de aposentadoria por invalidez, ele vai colocar por prazo indeterminado. Ah, pode isso, Vinícius? Prazo indeterminado? Pode. O INSS aceita, tá? A partir da qual que é a data de início de repouso? Qual que é a data que você se afastou do trabalho? Essa data é muito importante para o INSS, ok? E pelo motivo, ou seja, o código CID da doença.
tem que ter o carimbo e a assinatura do médico. Ah, Vinícius, meu atestado não tem carimbo. Tem que ter assinatura eletrônica daí, tá bom? Tem que ter a identificação completa do médico, número do CRM e assinatura eletrônica se não tiver carimbo. Muito bem, gente, só que tem um detalhe muito importante agora. Por isso que eu falo para você, não pule partes do vídeo. Que aí a pessoa vê aqui, ó, então para aposentar por invalidez é só mostrar um atestado desse. Não, não é suficiente. Para aposentadoria por invalidez, só o atestado não basta. O mais importante no caso da aposentadoria por invalidez é um laudo médico detalhado. Vinícius, não entendi. Qual que é a diferença de laudo médico e atestado médico? Vou mostrar aqui para vocês o que é um laudo médico detalhado. Então, olha esse exemplo, como que tem que ser um laudo perfeito, um laudo detalhado que não tem erro. Olha esse laudo que eu retirei de um processo judicial. Ah, Vinícius, mas então para conseguir aposentadoria por invalidez, eu preciso entrar na justiça? De forma nenhuma, não é isso que eu estou dizendo. Você vai entrar na justiça, se o INSS te negar o benefício, se o INSS cortar o seu auxílio-doença, mas eu trouxe esse laudo de um processo judicial porque ele é um laudo de um perito, de um médico perito nomeado pelo juiz e, portanto, é um laudo perfeito, um laudo que leva o juiz ao convencimento de que a pessoa tem direito ao benefício. Portanto, é um laudo que serve de modelo para você usar no INSS quando pedir aí a sua aposentadoria por invalidez. Você vai pedir para o seu médico, para o médico que te acompanha, fazer um laudo desse nível aqui, olha. Pode até começar dessa parte aqui, ó, do exame físico e psíquico. Então ele começa relatando aqui a situação de saúde do paciente, olha, no caso cirurgia, né, fixação de hastes, parafusos metálicos na coluna, ele descreve tudo, olha, descreve aqui a evolução da doença, descreve as queixas do paciente, tá? Faz observações aqui que ele detectou no exame físico, relata toda a condição de saúde que o segurado apresenta, indicação de tratamento cirúrgico, dor intensa, ó, de grande intensidade, sendo necessário o uso de opioide, tá? Então ele faz todo um relato médico, uma descrição médica detalhada, fala também da condição psicológica, psiquiátrica do paciente, cita aqui, olha, os medicamentos que ele faz uso, e olha na conclusão o que o perito escreve. Diante dos perito judicial, tá? Não é perito do INSS, não, é o perito judicial, que eu já expliquei, é um médico de confiança do juiz, que o juiz nomeia para dar um parecer sobre o caso. Então vamos lá, ó, conclusão. Diante dos fatos expostos acima, pode-se assegurar que o autor apresenta incapacidade total, permanente e omniprofissional, ou seja, para toda e qualquer atividade laborativa. Então lembra que eu mostrei antes para vocês, para conseguir aposentadoria por invalidez, incapacidade total, permanente e omniprofissional. Omniprofissional é para todas as atividades, ou seja, em outras palavras, o médico está dizendo que esse paciente não é passível de reabilitação profissional. Então tá aí, para você que não sabe a diferença de atestado, você viu que o atestado é uma coisa mais simples. O laudo já vai nesse nível de detalhamento. E se você pretende conseguir uma aposentadoria por invalidez no INSS, você tem que pedir para o seu médico especialista um laudo nesse nível, ok? Até mesmo porque se o INSS negar, você vai usar esse laudo no processo judicial. Tá bom, Vinícius, deu tudo certo, consegui minha aposentadoria por invalidez e agora, ela é definitiva? Esse é outro esclarecimento que eu vou trazer aqui para vocês. Não, a aposentadoria por invalidez não é definitiva, ela é sujeita a revisão a cada 2 anos, que a imprensa costuma chamar de operação pente fino, mas na verdade é uma previsão legal, é uma norma legal, e que o INSS chama de perícia revisional. Então, nem sempre o INSS cumpre à risca isso daí, tá?
Tem pessoas que estão aposentadas por invalidez há bastante tempo e que nunca foram convocadas aqui para perícia revisional ou pente fino, como a imprensa chama. Mas a lei estabelece isso, que a cada 2 anos o INSS deve convocar os aposentados por invalidez para uma perícia revisional. Ou seja, para ver se a incapacidade da pessoa permanece ali total e permanente para todas as atividades. Saiba que a aposentadoria por invalidez só é definitiva em 3 casos. Se o segurado tiver 55 anos ou mais e já receber aposentadoria por invalidez há pelo menos 15 anos, se ele tiver o diagnóstico de HIV ou se ele for maior de 60 anos, independentemente de há quanto tempo ele é aposentado por invalidez. Estamos falando aqui da aposentadoria por invalidez. Essas regras aqui não valem, por exemplo, para o BPC. BPC, independentemente da idade da pessoa, a cada 2 anos o benefício vai ser revisto, ok? Agora ainda tem a exceção da exceção, tá? Lembra que eu falei que nesses 3 casos aqui a aposentadoria por invalidez é definitiva? Porém, a Instrução Normativa 128 do INSS, ela trouxe alguns casos que mesmo nessas situações a pessoa pode sim passar por uma perícia revisional. Quando o segurado tiver retornado à atividade de trabalho remunerado, por quê? Porque o aposentado por invalidez não pode trabalhar, nem bico, nem trabalho informal, nem Uber 99, não pode exercer nenhuma atividade remunerada. Se ele fizer isso, ele vai ser chamado por uma perícia revisional. E também aquele segurado que requereu o adicional de 25%. Aposentado por invalidez que necessita da ajuda de terceiros para atividades cotidianas, como se vestir, tomar banho, ele tem direito a esse adicional de 25%. Só que se ele pedir esse adicional, ele pode ser convocado para perícia revisional, mesmo que ele esteja em uma dessas situações aqui, ok? E a outra exceção da exceção é quando for aí questão judicial, processo judicial, principalmente processo de curatela, quando os familiares entram com pedido de curatela e aí o juiz pode pedir ao perito do INSS para fazer uma perícia para avaliar aí a capacidade ou a incapacidade da pessoa. E o valor da aposentadoria por invalidez? É uma dúvida muito comum também. Saiba que a aposentadoria por invalidez, ela parte de um patamar de 60% do salário de benefício. Vinícius, o que é isso? É 60% da média dos seus salários de contribuição desde julho de 94, com acréscimo de 2% para cada ano, que exceder 20 anos de contribuição para os homens ou 15 anos para as mulheres. Na prática, se a gente fizer aí a matemática, significa que o homem, para receber 100% da aposentadoria por invalidez, ele tem que ter 40 anos de contribuição e a mulher 35 anos de contribuição. Só que essa regra aqui dos 60%, gente, ela vale após a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, de 13 de novembro de 2019. Então, vai depender da data de início da incapacidade. Se o perito médico atestar que a sua incapacidade começou depois dessa data aqui, ó, a partir de 13 de novembro de 2019, você vai cair nessa regra aqui de 60%. Quais são as exceções que a pessoa pode receber 100% no valor da aposentadoria por invalidez? Casos de acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho e data de início de incapacidade até 12 de novembro de 2019. Então, por exemplo, você vai pedir hoje a aposentadoria por invalidez, apresentou tudo aquilo ali, os laudos, e nos laudos fica evidenciado que a sua incapacidade, data de início de incapacidade, começou, por exemplo, em 2013, em 2018, ou seja, antes de 12 de novembro de 2019. Aí você consegue um valor melhor na sua aposentadoria por invalidez, tá? Agora presta atenção também, gente, que essa regra aqui dos 60%, ela vai influenciar aí para quem tem uma média de contribuições superior ao salário mínimo. Se a média da pessoa for salário mínimo, lembra o que eu falei, nenhum benefício previdenciário
que substitua o salário do trabalhador pode ser inferior a um salário mínimo. Então, mesmo aplicando aqui essa regra de 60%, não vai ser inferior ao salário mínimo, ok? Mas é importante você saber essa forma de cálculo para você prestar atenção aqui na questão da data de início da incapacidade e para você avaliar também aí, você que está ansioso para transformar o seu auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, que a forma de cálculo é diferente. O auxílio-doença, ele parte de um patamar aqui, ó, de 91%, tá? Ao contrário aqui da aposentadoria por invalidez, que parte do patamar de 60%. Então, em muitos casos, o valor do auxílio-doença pode ser superior à aposentadoria por invalidez, tá bom? Agora vamos lá para a parte que muita gente está aguardando, que é quais doenças que isentam de carência. Lembra que a aposentadoria por invalidez tem a carência de 12 contribuições, porém tem algumas doenças que isentam de carência. Só que toma cuidado, gente, para não confundir carência com qualidade de segurado. Essas doenças, elas não exigem carência, porém a pessoa tem que ter qualidade de segurado. Nossa, Vinícius, que confusão, não entendi nada. Por exemplo, olha só, vou dar um exemplo, tá? A pessoa começou a trabalhar de carteira assinada, tem um mês de carteira, e aí ela foi acometida de uma dessas doenças. Ela vai ter direito a um benefício por incapacidade, seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez? Sim, porque não exige carência. Porém, exige qualidade de segurado. Então, como essa pessoa estava trabalhando, ela tem qualidade de segurado. Agora, por exemplo, o sujeito nunca contribuiu para o INSS, ou faz, igual aquele exemplo que eu dei, 4 anos, 5 anos que não contribui. Ele não tem qualidade de segurado. Aí, mesmo que ele venha a adquirir uma dessas doenças, ele não vai conseguir o benefício, ok? Esclarecido isso, está aqui a lista de doenças que o INSS nem discute, que isentam de carência. Tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, câncer, cegueira, paralisia irreversível, cardiopatia grave, doença de Parkinson, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget, AIDS, contaminação por radiação, hepatopatia grave e, além dessas doenças, acidentes de trabalho e doenças profissionais também isentam de carência. Antes de terminarmos, um recado muito importante. Que este é o melhor canal da internet sobre direito previdenciário, isso você já sabe. O que talvez você não saiba é que também oferecemos o serviço de consultoria previdenciária para você ter o seu caso esclarecido, tirar todas as suas dúvidas, seja por mensagem de texto, de vídeo ou de áudio. E o principal, por um preço muito acessível. É só mandar um oi para o WhatsApp que está aí na tela que você vai receber todas as informações. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.